bastante atento na mensagem, diz assim: como descansar no Senhor em dias difíceis. Pega esse tema aqui. Cadê a Manu? Vem cá. Como descansar no Senhor em dias difíceis? Já parou para pensar nisso? Quando tá legal, tá tudo certo, não é? Não é, Gina, assim? E tem situações que elas nos pegam de surpresa. Como é que a gente descansa no Senhor? Como que eu descanso? Porque assim, o cara chega e fala para você assim, ó: não, mas você tem que descansar em Deus. Descanse em Deus aí. Mas como é que, Juninho, a gente descansa em Deus? Está angustiado, rapaz. Você quer que as coisas aconteçam, você quer que dê certo. Descanse em Deus. Mas como é que eu descanso em Deus? Como é que eu treino isso na minha vida? Como é que eu faço para eu conseguir descansar em Deus? Como que eu faço? Abre comigo no livro de Salmos 37, versículo 5. Quem achar, diga célula. Obrigado, filha. Essa não tem uma aranha não, tá? Salmos 37, versículo 5. Eu ia arrancar e ia beber, irmão, mas não deixar, né? Ah, nisso não deixa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Espírito Santo, fala mesmo conosco em nome de Jesus Cristo, Pai. É que eu te peço nessa noite. Amém. E todos nós enfrentamos dias difíceis. Há momentos em que as notícias são ruins, os problemas parecem não ter fim, as respostas não chegam, o coração fica cansado. O grande desafio para nós não é apenas passar pela dificuldade, mas aprender a descansar em Deus enquanto a dificuldade ainda existe. E aí tem dificuldade que é um dia, 2, 3. Aí tem dificuldade que está um mês lá e ela está batendo na tua porta. A dificuldade está batendo na sua porta. Como é que eu descanso vendo isso? O grande desafio não é apenas passar pela dificuldade, mas é aprender a descansar em Deus enquanto ela existir. É conseguir de verdade colocar ela no altar de Deus, e no altar ela ficar até se resolver e você conseguir viver bem. Eu me lembro que uma vez a gente ia ministrar um face a face, eu ainda não era casado, e eu estava começando um novo trabalho, a gente tinha uma vida muito difícil, e de repente eu ia trabalhar na segunda-feira e eu precisava abastecer o carro, eu não tinha dinheiro. E aí eu cheguei e o meu pastor viu que eu estava meio triste, falou assim: o que está acontecendo, Marco? Eu falei assim: não, tudo certo. Ele falou: não, pode falar. Eu falei: rapaz, é que segunda-feira eu tenho que trabalhar, não tem dinheiro para abastecer o carro. Ele falou para mim assim: você consegue ministrar em paz? Aí eu falei assim: vamos nessa, né? Aí esperou face a face todinho acontecer, eu ministrei, né? Nós ministramos, foi uma bênção naquele face a face. Aí quando estava, acho que no final da noite, no culto, ele falou assim: ó, está aqui uma oferta para você ir trabalhar. Mas eu tive que esperar. É fácil? Tem hora que a gente quer um milagre agora. Eu quero um milagre agora, instantâneo. E talvez você chegou aqui assim, hoje à noite: eu queria agora.
E aí Deus me trouxe para falar para você assim, ó, aprenda, Ele está dizendo para nós assim, para mim e para você, para que nós venhamos confiar nele nesse processo. Que Ele está na causa, mas o processo você tem que suportar, porque você vai ter que aprender de Deus nesse processo. E o que você está aprendendo de Deus nesse processo? O que eu estou aprendendo de Deus nesse processo? O que nós vamos aprender de Deus nesse processo? Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, descansar no Senhor não significa ausência de problemas, mas presença de paz em meio à tempestade. Tem uma tempestade acontecendo. Eu sei que ela está acontecendo. E não é que eu não estou nem aí para isso, mas eu sei que Deus está cuidando. Eu sei que Deus está no barco. Eu sei que Deus, Ele não me abandonou. E descansar é entregar o controle a Deus. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Sabia que o seu conhecimento pode atrapalhar o mover de Deus na tua vida? Porque aí você quer resolver com as suas mãos, você quer resolver do seu jeito. E aí Deus está dizendo assim: olha, amanhã eu vou dar um checkmate na história, amanhã vou resolver o problema. Só que quando chega amanhã, você dá um jeitinho seu, com o teu conhecimento, com a tua informação. Você vai lá e dá uma mãozinha para Deus e estraga tudo. Porque tem gente que vai ter que aprender. Teve vez da gente já ter, é igual o filho pródigo. O filho pródigo só aprendeu quando ele comeu com porco. E talvez vai ter dia que nós vamos ter que ir lá comer com porco para aprender a depender de Deus. Porque a gente tem hora que acostuma com tanta bênção dentro de casa. Não foi assim o filho pródigo? Tinha tudo, mas achava que não tinha nada. Não, me dá o que é meu, eu vou embora. E aí a gente fica nessa daí. Ou talvez a gente fica dando mãozinha para Deus. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu falar para vocês um milagre aqui, um milagre já essa semana. Então a gente vai fazer a semana profética, né? O Juninho está viajando, tem hora que ele não chega a tempo para tocar bateria, e a gente é angustiado, mas eu sei que ele chega pelo menos para o final, e ele vem no falta do culto. Mas e aí o baterista, o Thiago agora foi, né, viajou, e na semana profética como é que a gente vai fazer, né? Eu sei que vai estar, mas todo dia só um baterista, e aí o Hélio falou assim: não, o Cleide chegou aí, justamente na semana profética. Então quer dizer, o Juninho chegando, eu posso começar, mas o Juninho termina. Mas aí tem o Cleito que já pode pegar também. Aí daqui a pouco o Thiago não está lá. Então Deus vai trabalhando, Ele vai colocando as pessoas. Deus vai fazendo. A gente vai se desesperar, mas se a gente colocar diante do Senhor, mas a gente poderia negociar. Não, como está faltando, vamos deixar de qualquer jeito as coisas acontecer. Não, mas se a gente segurar firme em Deus, Deus vai trabalhando. As coisas vão acontecendo, e elas vão acontecer no tempo certo. Então o Cleito poderia mudar em setembro, na semana do casamento, mas aprove Deus trazer ele antes. Por quê? Já tinha um propósito, Deus estava cuidando. Então Deus está cuidando de você. Tem algo aí prestes a chegar na tua vida, ou já está chegando. O que você não pode fazer é atrapalhar os planos de Deus. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração. Tem que ser de todo o coração, tem que entregar de todo o coração. Uma entrega de todo o coração. Isso é fácil? Olha, também não é difícil quando você tem fé. Então você aplica, vai acontecer. E tem coisas, irmãos, que só Deus pode resolver. Tem situações que só Deus. Enquanto tentamos controlar tudo, perdemos a paz. Muitas vezes queremos entender o porquê, enquanto Deus convida a confiar em quem Ele é. Deus, Ele não quer falar para você por que Ele está fazendo isso. Ele não quer. Tem dia que Ele não quer, Ele quer que você confie. Abraão, sai da tua tenda, do meio da tua parentela e vai. Tem coisas que Ele não vai te direcionar. O barco está lá para afundar e Jesus está dormindo na proa. Jesus, por que você está dormindo? Ele não quer que você pergunte por quê. Ele quer que você confie, porque Ele está no barco. Deixa o negócio pegar fogo, deixa acontecer. Ele está no barco. É Ele que está sustentando.
Mas a gente quer dar um jeito, a gente quer dar nossa mãozinha, que pôr nossa opinião. Mas o senhor precisa me explicar, Deus. Deus não precisa explicar nada para nós. E Ele deixou uma palavra: confia em mim. Cutuca o teu irmão e diga: confia em Deus. Só isso. Enquanto tentamos controlar, perdemos a paz. Muitas vezes queremos entender o porquê, enquanto Deus nos convida a confiar quem Ele é. Entregue sua família, entregue suas finanças, entregue seu ministério, entregue seu futuro no altar de Deus. Porque quem entrega o controle a Deus, descansa, porque sabe que Deus nunca perde o controle. Então, se você perdeu o controle, Deus não perdeu o controle sobre a vida. Deus não perdeu o controle sobre você. Eu sei, eu sou pai e mãe, eu sou pai igual você, e talvez você é pai, talvez você é mãe, talvez é os filhos. Por que, Deus? Eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou jejuando. Por que o meu filho está assim? Por que minha filha está assim? Talvez você é uma esposa, por que meu esposo está assim? Eu quero te falar uma coisa: só entrega para Deus. Só entrega no altar de Deus. Amanhã essa frustração vai ser testemunha em nome de Jesus. Deus vai transformar essa dor, essa tristeza em alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro, como que eu faço para descansar em Deus no meio da tempestade? Primeiro é entregar o controle a Deus. Então, faça algo espiritual. Tire a sua mão do leme e fala: Pai, pode segurar. Pode pilotar esse carro aqui, pode pilotar esse avião. Você tem coragem? Você está, presta atenção, quem está comigo, diga amém. O seu carro agora está correndo a 380 por hora. Tira a mão do volante, senta do lado e deixa Deus ocupar esse lugar. Você tem coragem de tirar a mão do volante? Você tem que fazer isso nessa noite. Só entrega. O avião está caindo. Sai desse lugar que não é seu e deixa Ele controlar esse avião. Mas o motor parou de funcionar. Entrega na mão dele que Ele vai fazer funcionar, porque Ele é o Deus da vida. Ele dá ordem e acontece. Ele diz venta, venta. Ele diz para. Ele diz chove e chove. Ele vai falar calma a tempestade, e a tempestade vai acalmar. Ele vai falar uma palavra e vai acontecer. Vai acontecer. A gente não entende, mas o Senhor está vendo no futuro. O Senhor está vendo. Então, primeiro, a gente descansa nele, né? Entrega para Ele. Segundo, é descansar e lembrar quem é Deus. Isaías 40, versículo 28 a 31 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Ei, talvez você está cansado, mas o Deus que você serve ainda não cansou. Ele não cansou da tua luta, Ele não cansou de você. Ele está preparando o melhor, e o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele não se cansou. Talvez a gente não quer entregar mais esse problema para Deus, de tantos que você entregou, mas Ele não se cansa. Ele não se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não fadigarão. Deus está renovando a tua força. Quando você lembra quem Ele é, Ele mostra para você qual é
é o poder dele na tua vida. Ele mostra o poder. O nosso descanso não está na circunstância, mas no caráter de Deus. Então você precisa lembrar quem Deus é. A gente estava no face a face e acabou toda a energia. Teve um desses que acabou toda a energia. E foi num momento assim muito crucial. E naquele dia, um dos meninos que vinha de fora, ele falou: vou levar o violão. Ele falou: mas para que eu vou levar o violão? Nunca, não usa violão no face a face. E ele falou: não vou levar. E lá de Mirassol. E aí, quando ele foi saindo, ele pegou o violão. Ele não ia trazer, ele pegou esse violão. E quando chegou o momento, acabou a energia e não tinha como ministrar. E aí de repente, aquele menino, ele vai no carro, quando ele chega no carro, o violão está lá. Ele cata o violão, e nós estamos numa roda ali onde a gente janta, e ele começa a cantar um louvor, irmãos, o céu desce. E daqui a pouco tinha um pastor que queria ministrar, então ele chega, e aquele pastor diz assim: olha, descanso não é um dia, descanso é uma pessoa, e descanso tem um nome, e o nome do descanso é Jesus Cristo. E nós entendemos o que estava acontecendo naquele lugar, irmãos. E eu preciso te dizer que o teu descanso não é um dia, não é uma férias, não é 30 dias. O teu descanso tem um nome, e o nome do teu descanso é Jesus Cristo. Esse é o descanso. Irmãos, assim que ele acabou de ministrar, e naquele sábado, quando acabou a última palavra, a energia voltou. Deus queria aquele tempo. Deus não queria que tivesse um som, Deus não queria que tivesse luz, Deus queria que tivesse Ele, que Ele fosse o centro naquele momento. Ele quer ser o centro da tua vida. Mas você precisa lembrar quem Ele é. Ele é o Criador da existência, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador do universo, das galáxias. Ele sempre não tem como eu dizer que Deus existe, porque se eu falar que Deus existe, eu estou comparando Ele comigo e com você, porque nós existimos porque Deus quis. Ele sempre existiu, então Ele não é que Ele existe, Ele é a vida, Ele é tudo que a gente pensa. Aí como é que tudo existiu? Eu não sei. Eu sei que Deus existe além de tudo, antes de tudo isso. Ele é o Criador, Ele é agora, Ele vai ser sempre. Ele não tem começo, Ele não tem meio, Ele nunca vai ter um fim. Ele é Deus, Ele é a vida. Agora, nós perdemos o controle, mas Deus nunca perdeu o controle. E você então primeiro descansa, coloca no altar, e depois você lembra quem Ele é. Como que eu faço isso? Lembra quem Ele é. Todos os dias, quando você achar que está tudo perdido. O nosso descanso não está nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ele nunca se cansa, Ele nunca dorme, Ele nunca chega atrasado, Ele nunca perde a batalha. Quanto maior for a visão de Deus, menor será o tamanho do problema. Quanto mais você olha para Deus, menor se torna o problema, porque Deus, quando você coloca Ele no lugar, no devido lugar da onde Ele está e quem Ele é, o problema se torna pequeno. Mas a gente, como cristão, a gente gosta de vingança. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você não me tratou mal? Aí quando alguém faz alguma coisa, eu não sei se eu posso falar, né, mãe? Aí vamos supor que alguém quebrou o pé lá, tá vendo? Foi mexer no ungido do Senhor aí, ó. O que aconteceu? A gente gosta, irmãos, de vingança. A gente tem que entregar o problema no altar. A Bíblia fala para a gente orar pelo inimigo. E com o coração aberto descansar. É diferente de se vingar. Senhor, o Senhor pode até tardar, mas nunca falha. Fulano fez isso comigo, Pai. Mata ele.
Não fala, mas que tem um desejo de que aconteça alguma coisa de ruim só para falar, tá vendo? Eu sei. Você vai ver só, Deus não erra. Deus não desampara, mas está pensando assim, você vai ver, Deus vai te pegar. Deus vai mostrar. E esse Deus vai mostrar é com a perna quebrada. Então, meu irmão, lembra quem Deus é. Terceiro, descansar é esperar no tempo de Deus. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, irmãos, formoso é o tempo. Você está justamente no lugar que você devia, para você aprender. Nós estamos numa constante evolução. E eu vou dizer de novo, a igreja que Deus vai levar é uma igreja sem mácula e sem ruga. Ninguém vai para o céu com o mesmo sentimento, sendo a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros. Então você está no devido lugar, aprendendo. O que você tem que fazer agora é entregar e descansar em Deus. A ansiedade diz agora, a fé diz no tempo certo. A ansiedade diz agora, a fé diz tem tempo. A ansiedade diz tem que ser hoje. A fé fala assim, mas eu lembro quem é Deus e vai ser no tempo de Deus. Cutuca o teu irmão e diz assim, Deus está falando com você aí. Olha para ele e diga então assim, esperar não é perder tempo. É permitir que Deus trabalhe enquanto nós permanecemos confiando nele. Muitas vezes Deus trabalha mais em nós durante a espera do que na própria resposta. E aí está trabalhando. Descansar é permanecer em oração. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém tomando um remedinho porque não vou nem olhar, tá? Eu não estou olhando. Como é que é? Sertralina. Lê ou não lê de novo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como vencer, como viver, como superar em dias de crise? Não andar ansioso. Acreditar em Deus, colocar num altar. Você precisa treinar isso. Eu preciso treinar isso. Nós precisamos treinar isso. Porque a gente fala, mas a hora que chega. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Então, se você está muito ansioso, significa que tem pouca oração. Porque quando você ora, o texto, eu vou ler de Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que quando você ora com ações de graça e da graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Então, enquanto você ora e você entrega para Deus, é Deus que te dá paz. A tua ansiedade não vai mudar o seu futuro. O que vai mudar o seu futuro, o seu destino e que vai te guardar é Deus. A oração troca o peso pela paz. Quem transforma sua preocupação em oração, recebe uma paz que a lógica não consegue explicar. Não carregue sozinho aquilo que Deus mandou lançar sobre ele. Ele está falando, solta o fardo, você está fazendo o quê?
mas gosta de carregar peso que não é seu, né? E Deus está pedindo para carregar o teu fardo e você quer continuar com ele, pelo amor de Deus. Fala assim, pastor Marcos. Ei, fala, pastor Marcos, solta o fardo. Levanta a mão quem gosta do fardo aí que eu vou jogar para você. Então, olha para o teu irmão e diga, solta o seu então, irmão. Descansar é confiar que Deus transforma o sofrimento em propósito. Deixa eu falar uma coisa, presta atenção nisso aqui. Romanos 8, versículo 28. Gente, olha isso aqui, presta atenção. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem alguém que ama a Deus aqui? Então tudo que você está passando vai colaborar e vai contribuir para o teu bem. Mas como, Senhor? É difícil, não? Pregar um negócio desse aqui é muito difícil desse jeito. Porque assim, o que você está passando vai contribuir para o seu bem. Aí você imaginar o que você está passando com o teu filho, com a tua filha, com a tua finança, e saber que isso vai contribuir com você. Não é fácil não, cara. Você está pensando comigo aí, irmão? Mas no livro de Romanos, o Novo Testamento está dizendo que vai contribuir para o meu bem. E eu passar por isso sem perguntar por quê, é duro, né? José foi vendido, Davi foi perseguido, Jó perdeu tudo, Paulo foi preso. Nenhum deles deixou de descansar em Deus, porque sabia que Deus escrevia uma história maior do que o sofrimento que estavam vivendo. Talvez hoje você esteja vivendo dias difíceis. Deus continua no controle, Deus continua trabalhando, Deus continua te ouvindo, Deus continua sustentando, Deus continua sendo fiel. A angústia mudou alguma coisa? Nós estamos aqui do mesmo jeito. Tinha que mudar algumas coisas, a gente vai aprendendo, mas aqui estamos nós. Descansar não é entender tudo, é confiar em Deus quando ainda não entendemos nada. Hoje o Senhor convida você a entregar aquilo que tem roubado a sua paz. O Senhor está te convidando para você entregar aquilo que está roubando a sua paz. Pare de carregar sozinho o que pertence a Deus, descanse nele. A paz não nasce quando a tempestade acaba, ela nasce quando descobrimos que Jesus está conosco dentro do barco. Então a sua paz, ela não vai chegar quando tudo der certo, ela vai chegar quando você chamar Jesus e você entregar teu fardo para Ele. Nós vamos colocar uma canção agora.